O rock não é só música, é energia, é ego, é paixão. E às vezes também é conflito. Hoje revisitamos 6 confrontos épicos, 12 ícones do rock que, em vez de dividir o palco, dividiram ódio, desprezo ou ressentimento. Pronto para o drama? One Kurt Cobain vs Axl Rose, uma guerra geracional. Enquanto Axl representava o excesso, a agressividade e o ego do hard rock dos anos 80, Kurt era o oposto: introspecção, anticomercialismo e grunge. O conflito explodiu publicamente em 1992 no MTV Video Music Awards. Rose insultou Kurt e Courtney Love nos bastidores, e Cobain o ridicularizou em várias entrevistas, chamando-o de uma vergonha para o rock. Era mais que um embate de egos. Era o choque entre 2 mundos. Eles nunca se reconciliaram, e sua inimizade é lembrada como um dos contrastes mais simbólicos da mudança de era no rock. A história se tornou ainda mais trágica após a morte de Kurt, tornando impossível qualquer encerramento. Axl, por sua vez, se distanciou da persona que tinha naquela época. Mas a ferida permaneceu. Curiosamente, ambos amavam profundamente a música. Talvez em outras circunstâncias, até se admirassem. Mas o momento, a mídia e os egos não permitiram. A briga deles não foi só uma treta. Foi o símbolo de uma ruptura geracional. To Noel Gallagher vs Liam Gallagher. Mais que uma briga de irmãos, uma guerra declarada. Noel e Liam eram os líderes do Oasis. Mas a relação entre eles sempre foi explosiva. Insultos, garrafas jogadas, sabotagens mútuas e declarações incendiárias transformaram as turnês da banda em campos de batalha. Noel deixou o grupo em 2009 dizendo: "Simplesmente não consigo mais trabalhar com o Liam nem por um dia." Desde então, os embates nas redes sociais têm sido constantes. Apesar dos pedidos de reunião por parte dos fãs, o ódio entre os dois parece mais forte que o amor pela música. Voltar juntos, só se um deles ficar calado, e isso não vai acontecer. E justamente essa tensão era parte do charme do Oasis, 2 irmãos que se amavam e se odiavam na mesma medida. Em entrevistas recentes, ambos deixaram algumas brechas abertas, mas sem passos concretos. Enquanto isso, o mito do Oasis só cresce, alimentado pela nostalgia e pelo que poderia ter sido. Talvez um dia se encontrem novamente em um palco. Por enquanto, se encontram nas manchetes e nas indiretas. E o mundo observa, com esperança e resignação. 3 Roger Waters vs David Gilmour. A história do Pink Floyd é marcada pela tensão entre esses 2 gigantes. Roger, a mente conceitual. David, a alma musical. As tensões criativas e pelo controle cresceram até Waters deixar a banda nos anos 80, mas não antes de processá-los para impedir o uso do nome. Desde então, as declarações cruzadas não pararam. Desprezo artístico, egos feridos, divergências ideológicas. Embora tenham se reunido brevemente no Live 8 de 2005, o ressentimento permanece latente. E toda vez que um fala do outro, o universo Floyd entra em combustão. Waters criticou a direção musical do Pink Floyd após sua saída. E Gilmour destacou o comportamento autoritário de Roger nos anos 70. Até suas companheiras se envolveram nas polêmicas. A ironia é que muitos fãs os veem como complementares, a mente e o coração. Mas a distância entre eles só aumentou com o tempo. O Pink Floyd foi uma criação em conjunto. E a separação, um símbolo do preço do gênio. O que construíram juntos, ninguém conseguiu replicar sozinho. Toda tentativa de reaproximação se dissolve entre declarações ácidas ou longos silêncios. Enquanto um fala de liberdade artística, o outro fala de integridade musical. São 2 trens com rotas próprias que um dia dividiram os trilhos. E embora o legado seja comum, seus caminhos já não são. A reconciliação mais próxima está nos discos. For Vince Neil vs Axl Rose. Axl ganha mais um lugar nesta lista. Desta vez, por seu histórico confronto com o vocalista do Motley Crue, Vince Neil. Tudo começou quando Izzy Stradlin, guitarrista dos Guns N' Roses, agrediu a esposa de Vince durante uma premiação. Vince o confrontou e Axl interveio para defender o companheiro. Desafiou-o publicamente para uma briga e Vince aceitou. Chegou-se até a cogitar uma luta com luvas de boxe. Mas nunca aconteceu. No entanto, o ódio entre os dois era real e lendário.
Nunca dividiram um palco e nunca se reconciliaram. A imprensa fez de tudo para alimentar o fogo. Manchetes, especulações e fofocas dos bastidores. Por anos, os fãs esperaram um confronto explosivo que nunca veio. Vince chegou a dizer que Axl era só teatro e que nunca teve coragem de enfrentá-lo cara a cara. Axl, por sua vez, escolheu o silêncio e o rancor. Hoje, ambos fazem parte da história do rock, mas nunca trocaram palavras de paz. Alguns rancores envelhecem, mas não se apagam. Mesmo décadas depois, o ressentimento é sentido sempre que o assunto surge em entrevistas. Quem viveu os anos 80 lembra dessa tensão como símbolo do confronto entre dois mundos, a rudeza de rua do Motley e o caos emocional dos Guns. Axl seguiu sua carreira, Vince também, mas nenhum dos dois esqueceu. A ferida ainda está lá, sem cicatrizar, porque no rock às vezes, as cicatrizes fazem parte do show. Paul Simon vs. Art Garfunkel. Poucos duetos criaram uma harmonia tão perfeita, mantendo uma relação tão destruída. Simon e Garfunkel se separaram em 1970, mas o ressentimento mútuo durou décadas. Paul nunca aceitou que Garfunkel se afastasse para atuar no cinema. E Garfunkel acusou Simon de ser um megalomaníaco. Apesar das reuniões ocasionais, sempre deixaram claro que não eram amigos. Em 2015, Art declarou que Paul era um idiota talentoso. Paul respondeu com silêncio. E mais música solo. Às vezes, vozes que se harmonizam não podem estar na mesma sala. A tragédia é que sua música unia milhões de pessoas, enquanto eles mal conseguiam se olhar. Durante anos, só se reencontraram por contratos milionários. E mesmo assim, a tensão no palco era palpável. O amor do público nunca foi suficiente para suavizar os cantos. Cada um escolheu seu caminho, seu jeito de compor, sua própria solidão. E essa separação ainda dói nos fãs, porque simboliza o quanto é difícil manter a magia, quando o coração está dividido. Mesmo quando voltavam a cantar The Sound of Silence, o contraste entre a harmonia vocal e o silêncio emocional era brutal. Art sempre sentiu que sua voz era subestimada. Paul, que sua mente não era valorizada. E assim, entre aplausos e mágoas, escreveram uma história a dois, que terminou na solidão. Uma separação que ainda soa como uma canção inacabada. Six Eddie Van Halen vs. David Lee Roth. O que começou como uma das colaborações mais explosivas do hard rock terminou em insultos, egos e caos. Eddie e David levaram o Van Halen ao topo, mas a relação entre eles era um desastre nos bastidores. Roth buscava fama, espetáculo e protagonismo. Eddie queria perfeição musical e controle. As tensões explodiram em 1985, quando David deixou a banda, ou foi expulso. Mesmo que tenham tocado juntos anos depois, as brigas nunca cessaram completamente. Eddie chegou a dizer: "Estou feliz por não ter mais que lidar com aquele palhaço." E assim terminou uma das duplas mais icônicas e conflituosas. Mesmo quando se reuniram, parecia mais uma trégua do que uma reconciliação. Roth sempre foi o showman excêntrico. Eddie, o perfeccionista silencioso. O respeito mútuo era insinuado, mas as feridas eram profundas. Após a morte de Ed, em 2020, muitos esperavam uma reflexão pública de David. Mas ela chegou tarde e foi rasa. Duas lendas que construíram um império, sem conseguir compartilhá-lo em paz. Tão alto, tão frágil foi o voo deles. E o mais triste é que o talento de ambos era tão complementar que juntos eram dinamite. A química no palco contrastava com a desconexão fora dele. Os fãs sonhavam com uma última turnê, uma despedida gloriosa, mas a história se encerrou sem abraços, apenas com aplausos distantes. E agora, o silêncio pesa mais que qualquer riff. O rock está cheio de notas eternas e de silêncios constrangedores. Essas rivalidades mostram que, por trás das luzes e dos aplausos, também existem egos, feridas e emoções que não se curam com uma ovação de pé. Mas talvez, sem esses conflitos, muitas músicas jamais teriam nascido. Porque o ódio no rock também faz barulho. E você? Qual dessas rivalidades mais marcou você? Qual acha que ficou de fora da lista? Conte pra gente nos comentários.